nos ajudado, nos abençoado a passar por essa fase. Obrigado pelo Marcos, que tem feito crescer aqui no conhecimento da tua palavra junto conosco, que tu possas abençoá-lo no seu ministério junto à igreja, na diaconia, e que tu abençoes, Pai Santo, a toda a escola dominical nossa reunida nesse momento, todas as classes. Sabemos que algumas classes já estão voltando já a ser presencial, que tu estejas ali abençoando aqueles que lá estiverem na igreja. Ser com o culto de logo mais à noite, que possamos estar louvando ao teu nome também. O que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição da semana passada, nós concluímos aí, né, um importante tema teológico da palavra de Deus, falando sobre a eleição, né? E hoje é um assunto paralelo, muito importante, que é a respeito da graça de Deus. Eu mandei para vocês o roteiro, né? Hoje nós vamos aí estudar um pouco sobre a graça de Deus. E o texto básico aí tá lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos de 1 a 10, tá? Vamos ler esse texto. Eu vou pedir para a Tatiane ler para nós, Tatiane, Efésios 2, de 1 a 10, e assim a gente começa introduzindo esse assunto aqui. Antes da Tatiane ler, né, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender as diferenças nos aspectos da graça. A gente vai aprender aqui que a graça de Deus é uma só, mas ela se manifesta a nós, conforme nós vamos ver na lição, de duas formas, né? Compreender e entender isso, a gente vai ver. Essa lição vai nos desafiar a ter uma vida cada vez mais, viver na luz, viver uma vida santa, viver em novidade de vida, né? E essa lição vai, mais uma vez, nos conclamar a proclamar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, àqueles que foram eleitos, mas que ainda Deus não chamou, porque ainda não chegou o tempo oportuno. E Deus usa da nossa instrumentalidade para levar o Evangelho a essas pessoas. Então, vamos ler esse texto, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Esse é um grande texto, né, da nossa teologia reformada, falando sobre a graça de Deus. E Paulo começa aqui mostrando no verso primeiro que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem poder escolher nada. Por isso é que Deus vem ao nosso encontro. O verso 4, ele deixa bem claro, né? Sempre tem o mas de Deus, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o assunto nosso hoje é graça, e aí pela graça que nós somos salvos. O autor da lição, ele começa fazendo uma pequena introdução, e diz que houve aí um certo tempo atrás, e vamos bastante tempo atrás, né, uma conferência sobre religiões, as religiões no mundo. E estava presente nesse congresso o grande escritor aí, cristão, né, britânico, C.S. Lewis. E aí perguntaram nesse evento para o C.S. Lewis qual seria a mais importante contribuição do cristianismo para o mundo. E aí o C.S. Lewis disse, poxa, isso é fácil, é a graça. É a graça. O ponto mais importante do cristianismo para o mundo é a graça.
E nós vamos ver nessa lição algumas definições sobre graças, e nós aprendemos aí desde pequenininho, né, que graça é favor imerecido. Então, essa definição que a gente aprende desde berço, ela sintetiza para nós o que é graça, e nessa lição a gente vai ampliar um pouquinho, mas a definição para nós é essa mesma. Ela nunca deixou de ser essa definição. Graça é um favor imerecido. Então, vamos no primeiro tópico da lição, responder a pergunta, o que significa graça? Se a gente olhar para os dicionários, e aqui o autor coloca uma definição que ele encontrou no dicionário Orrais, e lá ele encontra, e ele coloca aqui na lição, que graça é um favor ou um auxílio gratuito outorgado por Deus a determinados homens. Ou seja, é a bondade divina que concede favor aos homens. Então, no próprio dicionário, nós vemos o Marcos chegando. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia. Então, no próprio dicionário aí, comum, circular, nós encontramos essa definição de graça, né? Favor ou auxílio gratuito outorgado por Deus a determinados homens. Ou seja, a bondade divina concede favor aos homens. Quando a gente aprofunda um pouco na palavra de Deus para entender o significado da palavra graça, nós não entendemos muito do grego, mas quem estudou nos traz, né? O autor aqui, ele coloca 3 palavras, um substantivo e 2 adjetivos, né? Para definir bem na palavra de Deus, lá no original, no hebraico, o que significa graça. A primeira palavra que ele coloca para nós aqui é um substantivo hebraico, é o chen, que significa favor, bondade. Ou seja, é quando o mais forte vem em socorro do mais fraco por causa das circunstâncias ou da sua fraqueza natural. Então, essa palavra chen no hebraico, ela está escrita lá em Gênesis 6:8. Você lê para nós, Aldo? Gênesis 6:8. Então, esse é um primeiro significado do hebraico para a palavra graça, né? É o substantivo chen, que está aí nesse versículo. Lê para nós? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, a gente sabe dessa história, Gênesis 6 vai contar-nos a história do dilúvio, né? Lendo sobre esse texto aqui durante a semana, eu refletia, né? Que situação trágica estava a raça humana a ponto de Deus decidir eliminar toda a raça humana da face da terra. E tamanha a pecaminosidade que a raça humana vivia naquele período. Mas uma família, a família de Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, achou graça diante do Senhor. E essa família foi preservada por Deus durante aquela punição que Deus enviou através do dilúvio, né? E graças a Deus, por causa dessa família, é que nós existimos hoje. Se Noé não tivesse sido escolhido por Deus, colocado na arca, a raça humana já teria sucumbido, né? Há tanto tempo atrás. Então, essa é a primeira palavra que aparece no hebraico para dar-nos o significado de graça. A palavra chen, graça, a palavra substantivo. E aparecem outras 2 palavras aí, com sentido aí de graça, para nos dar esse significado de graça. E, na verdade, são 2 adjetivos do hebraico que derivam de 2 verbos hebraicos, né? O primeiro adjetivo é o Hanan, que deriva do verbo Hanun, Hanun, que deriva do verbo Hanan, e a segunda é o Hashum, que deriva do verbo Hahan. Então, nós não sabemos muito hebraico, vamos entender na palavra de Deus, já na tradução do português. E essas 2 palavras aí, a palavra Hanan e Hashum, ela está num versículo só da palavra de Deus para nos dar esse significado. Eu vou pedir para o Marcos ler para nós, Marcos, Jonas, capítulo 4, verso 2. Então, nesse versículo aí de Jonas 4:2, aparece aí essas 2 palavras no hebraico, o Hanun e o Hashum. Lê para nós aí, Marcos, você achou? Jonas 4:2, né? 4:2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade,
e que te arrependes do mal. É interessante que foi bom você ter lido na sua versão aí, ô Marcos, porque as duas palavras aí, na versão do Marcos, é compassivo e misericordioso, a terceira palavra. Na nossa Bíblia, aqui na nossa tradução, da revista atualizada, né, sabia que és Deus clemente e misericordioso. Então, essas duas palavras, são dois adjetivos aí do caráter de Deus, né, características, qualidades do nosso Deus, né, que é colocado aqui pelo profeta Jonas, e são duas palavras no hebraico, que é o Hanun e o Rashum. O nosso Deus é um Deus clemente e o nosso Deus é um Deus misericordioso, por isso um Deus de graça. Então são essas três palavras que aparecem aí no Velho Testamento. Lá em Gênesis 6:8, é o substantivo, porém Noé achou graça diante de Deus, e agora graça como adjetivo, Deus clemente, Deus misericordioso. Bom, tem muitos textos que nos deixam claro sobre essa característica graciosa da graça de Deus, né? Vamos lê-los para a gente fixar bem. Vou pedir para o Moisés, lê para nós 2 Crônicas 30, verso 9. Ok, só um minutinho. É 2 Crônicas? É 2 Crônicas 30, verso 9. Tá. 2 Crônicas. 2 Crônicas, o quê? 39. 30. 39. Ah, ok. Diz a palavra de Deus: pois se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e tornarão para esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se voltardes para ele. Agora na versão do Moisés aparece clemente e compassivo, né? Na versão nossa, a minha aqui, é misericordioso e compassivo. Então, o nosso Deus, ele é clemente, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é compassivo. Sinais da sua graça. O outro texto, Neemias 9, pedi para o Aldo ler para nós, Aldo. Neemias 9, 17, 31. Aliás, 17 e o 31, né? Recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, de grande em bondade, tu não os desamparaste. Novamente, né? Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade. Então, esse é o nosso Deus, cheio de graça. E o outro é o verso 31. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com aqueles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. De novo, Deus clemente, Deus misericordioso. Agora eu vou pedir para a Tatiane ler para nós uma série de versículos, em Salmos, Tatiane. Vamos começar com o Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, mais um texto aí confirmando Deus clemente, compassivo, cheio de misericórdia. O outro, Tatiane, é Salmo 103, 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno. O 111, 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. De novo, benigno e misericordioso é o Senhor. O 112, 4 também. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo.
Deus é benigno, misericordioso e justo. E por último, Tatiana, Salmo 145, 8. Silvano lê para nós, Joel 2:13. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então, nós vemos em todos esses versículos aqui, a Silvana vai ler mais um para nós em Joel 2:13. Todos esses versículos parece que é um sinônimo do outro, né? Falando de Deus é misericordioso, Deus é clemente, Deus é compassivo, tardio em irar-se. Agora vamos ler Joel 2:13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Você viu, irmão, quanto texto, quantos versículos semelhantes na palavra de Deus, mostrando para nós quão gracioso é nosso Deus? Então, irmãos, a graça ela está profundamente relacionada com o amor de Deus para conosco. Esse amor de Deus totalmente independente de qualquer mérito que haja em nós, que haja na pessoa amada. Então, essa é a ação bondosa, amorosa de Deus em favor dos homens, sem mérito algum humano, demonstrada pelo perdão e pela compaixão de Deus. E aí o autor coloca aqui, para finalizar esse item, como a palavra de Deus aqui, ela mostrou para nós que o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é gracioso, né? Faz nos lembrar aqui o que significa misericórdia, vamos rever o que significa graça, né? Então, nós já sabemos aí, várias vezes já ouvimos isso, que misericórdia é o ato divino de reter o que merecíamos, ou seja, a condenação. Isso é misericórdia. É o ato divino de reter o que merecíamos. E graça é o ato divino de dar o que não merecemos, ou seja, a salvação. Então, Deus nos dá a salvação, algo que nós não merecemos, e Deus exerce para conosco misericórdia, ou seja, Ele não nos dá, Ele retém, né, aquilo que nós merecíamos, que é a condenação. Então, aqui a gente conceitua bem o que é graça, né? O que é graça. Os irmãos, se quiser falar alguma coisa ainda nesse item, fique à vontade, tá, irmãos? E o que é graça? Segundo ponto da lição, nós vamos ver um aspecto da graça de Deus, que é o que nós chamamos teologicamente de graça comum, né? E aqui é interessante a gente pontuar isso. Não é que Deus tem dois tipos de graça. Não, Deus é gracioso, é uma graça só. Só que essa graça se manifesta em dois aspectos, né? Uma é o que nós chamamos de graça comum, que é o que nós vamos ver agora, que é aquilo, ou chamado de graça universal, que é a graça que Deus estende a toda a raça humana, a todos os homens, a todo o universo, Deus é gracioso. E depois nós vamos ver no item 3, a graça, o outro aspecto da graça de Deus, que é a graça salvadora, a graça particular, a graça especial de Deus. Vamos ver, então, a questão desse aspecto da graça comum de Deus. Deus dá a todas as pessoas, indistintamente, como diz o salmista, no Salmo 145, 9, Deus dá graciosamente a todos os homens, Deus é bom para com todos. Vamos ler esse texto aqui. Moisés, se puder ler para nós, Salmo 145, verso 9. Sim. Só aqui. Salmo 145, verso 9 diz: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Irmãos, tá aí. Deus abençoa a toda a raça humana através das suas obras, tá? E o salmista aqui no Salmo 145 deixa bem claro para nós que Deus é bom para todos. Deus é bom para todos. Vamos ler o verso, o Salmo 145, ainda 145, versos 15 e 16. Pedi para o Marcos ler, Marcos. Salmo 145, 15 e 16. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Então tá aí, ó. O salmista está dizendo para nós que a todos Deus dá o alimento.
Deus abre a sua mão, né, e satisfaz de benevolência a todo vivente. Todos recebem dessa graça comum de Deus. Vamos ler outro texto, é Mateus 5. Silvana lê para nós, Mateus 5, 44, 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Olha só o que Jesus Cristo está nos dizendo aqui, né? Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons. Faz vir chuva sobre os justos e os injustos. Então, pode ser o maior criminoso da face da terra, ele recebe o sol de Deus, ele recebe a chuva de Deus. Então, Deus é bondoso até para com os maus, até para com os injustos. Lucas 6, 35 e 36. Lê para nós, Tatiane. Lucas 6, 35 e 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, de novo, Jesus Cristo diz aí para nós que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Até para com os ingratos e maus. Um outro texto, vou ler esse texto, Aldo, lê para nós Atos 14, 16 a 17. Atos 14, 16 e 17. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha como que Deus, nas gerações passadas, nações que já passaram, sempre Deus mandou a sua chuva, Deus sempre mandou as suas estações frutíferas, sempre mandou o alimento, o mantimento. Então, Deus sempre cuidou de toda a raça humana. Deus é bondoso, Deus é gracioso. Então, irmãos, essa é uma característica de Deus, a sua graça comum. São bênçãos que não fazem parte da salvação. Tá? Elas não fazem parte da salvação. Ela não conduz o homem ao arrependimento, ela não conduz o homem à salvação. Então, a graça comum de Deus são essas bênçãos que Deus manda, a chuva, o alimento, o mantimento, né? Mas que não conduz o homem à salvação. O teólogo Louis Berkhoff, ele diz o seguinte, a graça comum, ela não perdoa nem purifica a natureza humana e não efetua a salvação dos pecados. A graça comum de Deus reprime o poder destrutivo do pecado. Ela mantém, em certa medida, a ordem moral do universo, possibilitando assim, uma vida ordenada. Então, o que o Berkhoff está aqui nos dizendo é que se Deus não dispensasse a raça humana a graça comum, isso aqui seria uma baderna, seria uma verdadeira bagunça, né? E eu nem sei se a raça humana estaria viva até hoje se não fosse a graça comum de Deus aos homens. Então, sem a graça comum, não existe o que é belo. Então, tudo belo que nós vemos é porque tem a graça comum, é Deus preservando. As formas de manifestações artísticas não existiriam. O senso de moral estaria totalmente depravado, a moral. Não haveria nenhum tipo de desenvolvimento científico. Ou seja, Deus tiraria até o conhecimento todo que nós temos hoje, que Ele nos deu, é graça comum. Todo esse conhecimento Deus tiraria. O domínio físico, o domínio intelectual, o criativo social, ou seja, o homem estaria totalmente à mercê de toda a sua natureza pecaminosa. O João Calvino, o nosso reformador, né, ele escreveu que se o Senhor deixasse todas as mentes soltas para desenfrear-se em suas luxúrias, sem dúvida não haveria nenhum homem
que não mostrasse que a sua natureza é capaz de praticar todos os crimes de que Paulo a acusa, né? Quando Paulo escreve lá em Romanos 3, que nós lemos na aula passada, né? A depravação total do homem. Então, tudo aquilo que o salmista, lá no Salmo 14, 3 a 6, que também nós lemos na aula passada, falando do ser totalmente depravado, então, se Deus não refreasse as mentes do homem, né? E deixasse o homem à solta, era aquilo todo dia. Aquilo que todo dia que Romanos 3 e Salmo 114, Salmo 14 nos mostra, a depravação total do homem. Mas uma coisa muito importante, tá, dentro do aspecto da graça comum de Deus, né, é a questão da prática da justiça social. Nós estamos aí à véspera de uma eleição, dia 15, né? Acho que é semana que vem, né? Acho que é semana que vem já, dia 15. Então tá aí. A questão da justiça social. A graça comum, então, ela capacita o homem para praticar a justiça civil e buscar o bem público. Se não fosse a graça comum, não teríamos os governos, não teríamos a ordenação nas cidades, no estado, no país, ou seja, no mundo, né? Então, foi para o bem comum que Deus instituiu as autoridades em nossa sociedade. Foi para isso. Então, o Calvino ele reconhece muito bem isso, quer dizer, as autoridades instituídas faz parte da graça comum de Deus aos homens. Então, as obras provenientes dessa justiça civil, elas são consideradas boas do ponto de vista material, mas, pois elas cumprem o propósito estipulado por Deus, mas do ponto de vista de Deus, elas são incapazes de justificar o homem e de conduzi-lo à salvação. Então, vamos ler alguns textos aqui para nos ajudar mais ainda a respeito dessa graça comum. Vamos ler Jeremias 29, 7. Vou pedir para a Tatiane ler para nós, Tatiane, Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, aí é uma palavra profética que Jeremias estava instruindo o povo estava já destinado para o exílio da Babilônia, eles iriam para a Babilônia, e aí o profeta Jeremias diz ao povo judeu, né, orem para a cidade para onde vocês estão sendo desterrados, para onde vocês estão indo para o exílio, porque se a cidade de Babilônia for bem, vocês irão bem. Então, é graça comum de Deus, a graça comum de Deus. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versos de 1 a 7. Vou ler esse texto aqui. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão da graça comum aqui com relação à obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade olha só, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então está aqui a graça comum de Deus. Para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem honra, a quem imposto, imposto, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. Então, Paulo deixa muito claro aqui para nós que as autoridades constituídas, os magistrados constituídos, né, são ministros de Deus para o nosso bem. Essa é a graça comum de Deus. Então, tá aí. Se nós temos um governo no município, se nós temos um governo no estado, temos o poder judiciário, o poder legislativo, tudo isso é obra de Deus, da graça comum dele para o nosso bem. Mas vamos ler mais 3 textos ainda sobre isso. Lê para nós, Marcos, 1 Pedro 2, 13 e 14. A Silvana vai ler Provérbios 8,
15, 16, e a Tatiane, 1 Timóteo 2, 1 a 3. Então vamos 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Okay. Aí, de novo, agora o apóstolo Pedro, né, falando-nos da instituição humana que Deus coloca, que são as autoridades, e que elas estão aí constituídas para o nosso bem. Outra, Provérbios 8, 15 e 16. E os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Irmãos, todos os reis constituídos, todos os governos constituídos, eles são constituídos porque Deus assim o quis, é porque Deus assim os estabeleceu. E é para o nosso bem. E por último, Timóteo 2, 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Está aí. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos conclamando, né, que para nós vivermos uma vida tranquila, uma vida mansa, com toda piedade e respeito, é necessário que nós oremos pelas autoridades que Deus constituiu sobre nós, os reis, os governadores, né, que são investidos pelo próprio Deus. Então, a graça comum, apesar de ela não ter poder para salvar, né, ela é uma provisão de Deus para os homens condenados pelo pecado e, portanto, deve conduzir o nosso coração a uma extrema gratidão a Deus, né? Pena, irmãos, é que o mundo alienado, o mundo que está na desobediência, que está sob a ira de Deus, não reconhece isso. Então, quando a palavra de Deus nos conclama a ser gratos, né, nós precisamos ser muito gratos a Deus pela graça comum que Ele dispensa a todos. Tá? Mas, infelizmente, o homem, na sua cegueira espiritual, não enxerga que é graça de Deus o bem que ele recebe de Deus através dessas autoridades constituídas, o bem que ele recebe de Deus através da chuva, através do sol. Então, isso é graça comum. Bom, o terceiro ponto da lição, ele vai falar para nós sobre a graça salvadora, tá? E a graça salvadora, ou chamada de graça especial, ela é diferente dessa graça comum que a gente acabou de ver. Por quê? A graça especial, a graça salvadora, ela é restrita ao grupo de pessoas que Deus lá na eternidade elegeu para a salvação. E essa graça salvadora, ela conduz esses indivíduos ao arrependimento e transforma a disposição do seu coração, anteriormente em rebeldia com Deus, agora para obediência a Deus. Nós vimos na aula da semana passada que a graça salvadora, ela é uma obra executada pela Trindade, né? Pela Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo trabalham na graça salvadora, né, a nosso favor. Então, nós vimos lá em Efésios capítulo 1, que Deus foi quem planejou e designou a nossa salvação. Ele nos elegeu, ele nos predestinou. Depois ele envia o seu Filho, Deus Filho, que vem e realiza, que executa essa salvação em nosso favor, quando morre na cruz e ressuscita. E aí depois nós vemos ainda em Efésios que o Espírito Santo é aquele que aplica, que nos convence do pecado, que nos leva à fé, que nos leva ao arrependimento, que sela. Ele é o penhor da nossa salvação. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, a semana passada, como nós vimos, quando ele escreve a carta, o capítulo 1 aos Efésios, ele diz que nós devemos, então, render graças a Deus Pai pelo que ele planejou, designou, graças ao Deus Filho porque ele executou a salvação e graças ao Espírito Santo porque ele imputou essa salvação em nós. Então, é um trabalho da Trindade, a graça salvadora, a graça especial de Deus em nosso favor. E a graça especial, ela só vem, nós só temos conhecimento da graça salvadora, a não ser pela palavra de Deus. Não tem outro meio, é através da palavra de Deus. Então, por isso, eu pedi para o Moisés ler para nós, Moisés, 2 Timóteo 3, 14, 16. A primeira, não, a segunda, tá? 2 Timóteo
Ok. 2 Timóteo 3, 14 a 16. 3, 14 a 16. Então diz a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Tá. Então, principalmente aqui no verso 15 que Moisés leu, né? Aqui Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, né? Então, Timóteo diz para ele, Timóteo, desde a infância, sabes, ou seja, você tem conhecimento, você conhece as sagradas letras, sagrada escritura, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, a graça salvadora, ela só é manifestada ao homem através da palavra. Por isso que há necessidade da nossa pregação, a pregação do Evangelho. A graça salvadora, irmãos, ela remove a culpa, né, e a penalidade do pecado. E aos poucos ela transforma a vida do homem. Ela vai nos transformando, nos tornando semelhante a Cristo, como Paulo diz lá em Efésios 5:1, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Precisamos ser imitadores de Deus. A graça salvadora, ela conduz-nos ao arrependimento, conforme Paulo diz lá em Romanos 8, 29 a 30, né? Quando Paulo diz lá que porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E aí, a graça salvadora nos atingindo, ela nos encontrando, levando-nos ao arrependimento, à salvação, é que Paulo, o resultado disso tudo é que Paulo escreve aí em Efésios, texto básico que a Tatiana leu no começo, de Efésios capítulo 2, os versos 8, 9 e 10, e diz assim, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras, somos o poema de Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse é o resultado daqueles que são alcançados pela graça salvadora. Deus nos dá a fé, Deus nos dá o arrependimento, Deus nos dá a salvação e Deus nos coloca a executar aquelas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. E o quarto item da lição, trazendo agora bastante prático para a nossa vida no dia a dia, né? Nós podemos aqui depreender 3 práticas na nossa vida. Primeiro, nós devemos ser todos os dias da nossa vida gratos a Deus, né, pela graça comum e pela graça especial que nos alcançou. Irmãos, eu tenho me cobrado bastante, né, nas minhas orações diárias, de sempre, em primeiro lugar, em vez de pedir alguma coisa para mim, eu pedir alguma coisa para os meus entes queridos, eu pedir alguma coisa para a igreja, para a família, é ser grato a Deus. A primeira coisa na nossa devoção diária é agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, porque Ele tem feito por nós, pelo que Ele ainda fará por nós. E aí, só assim, depois, as outras petições nossas. Mas isso na nossa vida prática, falando de graça de Deus, nós precisamos ter isso em mente, né? De sermos todos os dias gratos a Deus pela graça que nos alcança, a graça comum e a graça especial de Deus. A segunda coisa prática, ponto prático que nós devemos ter na nossa vida, é que uma vez que a graça salvadora nos alcançou, nós devemos procurar viver em novidade de vida, né? A Bíblia diz que antes da nossa salvação nós vivíamos em trevas. E agora não, nós somos chamados para a maravilhosa luz de Cristo. Então, nós precisamos viver em novidade de vida, sob a luz de Cristo, né? Produzindo os frutos de um verdadeiro salvo. E uma terceira prática para nós
diante desse estudo da graça de Deus, é entender, e com isso a gente compreende bem, né, a convocação que Cristo nos fez para que nós proclamemos o evangelho de salvação àqueles que ainda não conhecem. Então, muitos estão aí sobre a graça comum de Deus, mas que ainda não, se eleitos foram, ainda não chegou a eles o conhecimento do evangelho. Por isso é que nós precisamos, na nossa vida, no nosso tempo diário, né, encontrar tempo, meios físicos, né, meios de maneira espiritual, de maneira material, de abençoar aqueles que andam longe de Deus e que precisam do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Deus e essa é a nossa missão, né? Nossa missão de proclamar o evangelho. Portanto, irmãos, nós precisamos aí, concluindo, né? Precisamos ser gratos a Deus todos os dias da nossa vida pela salvação, gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Nós precisamos viver em novidade de vida e nós precisamos proclamar a salvação àqueles que não conhecem. Essa, portanto, aí é a lição nossa de hoje, né? Sobre graça de Deus. Agora, como nós temos um tempo, gostaria que os irmãos aí pudessem contribuir, acrescentando alguma coisa, algum ponto que vocês gostariam de contribuir para a aula de hoje. A gente pode, irmão Ivênio, definir o que significa graça, né? Quando nós lemos aqui o começo, clemência, sentir compaixão, né? Bondade, ou seja, então a misericórdia, né? Principalmente aqui, e misericórdia a gente vai usar com aquilo para com quem erra, ou seja, para o erro nosso, né? E a compaixão, a gente pode dizer que a gente usa para aquele que sofre, ou seja, Jesus tem compaixão por nós em função dos nossos sofrimentos. Sim. Mais ou menos isso. Sim, a palavra misericórdia, né, vem do latim, né? Quando eu aprendi isso, fica fácil da gente entender. Miséria e córdia é coração, né? Então, o que é misericórdia? A misericórdia divina é Deus colocando o seu coração na nossa miséria. Então, nós sofremos, igual você falou, nós sofremos por conta do pecado, sofremos por conta de voltarmos as costas para Deus, né? E por causa de pecarmos, nós merecemos a condenação eterna. Então, Deus coloca o seu coração aí, ó, a nosso favor, nessa nossa miséria, né? Por isso, misericórdia, para reter aquilo que nós merecíamos, né? Então, a misericórdia de Deus é isso, é reter aquilo que nós merecíamos. Então, Deus não nos dá, né? Deus não nos dá a condenação que nós merecíamos pelo pecado que nós cometemos contra Ele. E a graça ela vem significar para nós, né, que é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Então, por exemplo, nós não merecemos a salvação, mas Deus nos dá a salvação. Joia. Perfeito. Alguma contribuição, Silvana, Tatiane, Aldo, Moisés? Claro, essa lição da graça é mais fácil, né, de compreendermos, né? Mas é verdade. Não tem para quem já foi alcançado pela graça salvadora, não tem como não compreender. Mas a gente fica olhando e quem trabalha ou, né, tem aí tempo para cumprir a grande comissão que Jesus Cristo nos fez, né, de levar o evangelho e proclamar o evangelho a toda criatura, às vezes fica difícil, às vezes até incompreensível, você pregar para alguém e a pessoa simplesmente, né? Você às vezes fica triste, fica amargurado, porque nós compreendemos a graça salvadora, mas também entendemos que a questão da eleição, e às vezes você, então,
fala de Cristo para alguém, e aquela pessoa, por mais que você tente explicar tudo que nós vimos nessa lição hoje sobre a graça, mas a pessoa não consegue entender, ela não consegue compreender o Espírito Santo, então não agiu ali, e a gente fica triste, mas é a realidade, é assim que funciona, mas nós não devemos parar, né? Devemos continuar, porque aqueles que foram eleitos, né, receberão essa graça salvadora, e nós, então, não podemos deixar de proclamar, porque alguém deixou de aceitar essa graça, ou de reconhecer, ou de entender, né, pelo Espírito Santo, porque não somos nós que entendemos, mas o Espírito Santo que nos explica, né, sobre a graça salvadora. E a graça comum, ela é para todos, né, essa graça comum todo mundo consegue compreender, todo mundo entende isso, embora aqueles que não creem em Deus, né, vão negar totalmente, mas aqueles que têm alguma crença, né, em Deus, com certeza vão entender. Mas é isso mesmo, gente, que nós não deixemos de proclamar, porque esse foi o pedido de Deus para nós, né? O Filho de Deus nos pediu isso. Ele não precisava disso, mas ele nos ama tanto, né? Ele nos ama tanto que ele quer que nós participemos desse projeto dele desde a fundação do mundo, né? Deus abençoe a todos. Amém, amém. Essa é uma grande verdade, Moisés, que você fala, e realmente é uma alegria para nós, né, quando a gente fala de Cristo a uma pessoa e a pessoa compreende, né, entende, aceita Jesus Cristo, recebe Jesus Cristo como Salvador. A gente entende porque era uma pessoa escolhida, está ali. E, por outro lado, eu concordo com você, né, muitas vezes a gente fica triste, às vezes a gente quer empurrar na cabeça da pessoa, né, a pessoa não entende. Mas o que nos conforta é isso, aqueles que Deus preparou para entender, vão aceitar. Os que não, porque a palavra de Deus diz, Deus escureceu-lhes as mentes, né, as olhos que eles conseguem enxergar. Aqui na graça comum, nós lemos aqui em Atos 14, né, 16 e 17, aqui principalmente no versículo 17, né? Eu vou ler rapidão aqui. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Nós estamos falando de graça comum aqui, mas é uma forma que Deus vai julgar aqueles que, porventura, não ouviram nada da palavra, mas através do que Deus testemunha da natureza, é uma forma de Deus julgar eles. Sim. A própria natureza. É a graça comum. A graça comum, ela é compreensível para muita gente, né? Nós podemos perceber que a maior parte das pessoas, por exemplo, nosso país professa aí, né, o catolicismo, por exemplo, eles creem em Deus, né? Então eles creem aí nessa graça também comum. Mas aquelas pessoas que não creem em Deus, que são ateus ou que têm a outra religião, essas pessoas elas não concordam, né? Que Deus que há um Deus que cuida de tudo, que faz com que as coisas funcionem dessa maneira, que manda chuva, que manda, né, que altera o clima, que muda tudo, né? Para essas pessoas isso é coisa da natureza, ciência, né? Como a gente muitas vezes ouve. Mas a maior parte das pessoas aqui no Brasil, por exemplo, crê nessa graça comum de que Deus dá o sol para todo mundo, dá a chuva para todo mundo, né? Então isso é comum. Agora, quando a gente vai pregar em locais onde não há essa crença no Deus, no nosso Deus, aí a coisa é um pouco diferente. Aí você tem uma visão, né, de que Paulo teve naquela época, quando ele esteve também ali pregando para pessoas que criam em tudo quanto é coisa, menos em Deus, né? Essa visão de dificuldade de as pessoas entenderem, inclusive, a graça comum. É isso aí. Hoje em dia, a sociedade que nós vivemos aí, onde me chamo desde que o Darwin falou que tudo é um acaso que produz, então realmente muitas pessoas são ingratas, né? E aí ingratas por causa dessa cegueira, né? Porque não reconhecem chuva ou mantimento mandado por Deus.
Eu estou lendo na fala que você disse, Moisés, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler isso aqui, que isso aqui a gente encerra também a aula. É 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 6, né? Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Pelo que, tendo este mistério, e aí Paulo chama de este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E aqui Paulo, olha o verso 3, Paulo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, irmãos, sermos gratos mesmos a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que nos nossos corações, que fomos alcançados pela graça especial de Deus, Deus fez resplandecer em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, entendendo o que Deus queria para nós, a nossa salvação. Mas no verso 3, o apóstolo Paulo diz, né? Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Então é isso aí, irmãos. Na soberania de Deus, tudo depende dele, tudo está nas mãos dele. Amém? Amém. Vamos assim, né? Rumando já para o final do ano, né? Graças a Deus, aí vamos ver se passa essa pandemia, né, Aldo? Para ver se normaliza a nossa situação. Mas eu estou esperançoso aí que logo a gente estará mais reunidos aí, né? Domingo passado a gente já pôde ver mais pessoas na igreja, tava gostoso lá, algumas classes já começam a voltar, já que estamos aí com mais frequência, né, mais presença, né, aí na igreja. Então, obrigado a todos aí, tenham um bom domingo. Eu vou só pedir para concluir com uma oração. Você ora para nós, Aldo, para a gente encerrar a aula. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua bondade, de nos conceder o conhecimento, o entendimento, de nos conceder a salvação por meio de Cristo. Agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia que restringe de nós, que retira de nós a condenação pelo nosso pecado. Nós agradecemos porque não merecemos, sabemos disso, e confiamos inteiramente em Ti. Nos proporcione um dia abençoado na Tua presença, abençoe a família de cada um, abençoe a nossa semana e receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo para todos aí. Até a noite, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom domingo, boa semana.